temos aqui no estúdio o secretário da Cultura do Estado, o deputado Eduardo Loureiro, que nos honra muito com a sua presença aqui no estúdio da TV daqui. O governo do Estado tomou a iniciativa de lançar atos comemorativos dos 400 anos das missões jesuíticas. O governador Eduardo Leite decidiu então nomear o deputado Eduardo Loureiro, natural de Santo Ângelo, um dos 7 povos missioneiros, para ser o secretário da Cultura do Estado, tendo em vista que foi exatamente neste território onde tudo aconteceu, e hoje temos sinais que buscamos, especialmente no subsolo, e do que está registrado na literatura produzida especialmente pela Ordem Jesuíta, que reuniu um manancial de informações oriundas dos 7 povos das missões, como fontes de inspiração para construir um mundo de paz e crescimento para todos. A inspiração vai além dos livros, porque está presente nas artes em geral. Toda a raiz desse conhecimento, ou pelo menos parte do que os indígenas fizeram, estão guardados hoje na sede da Ordem Jesuíta, na Espanha. É preciso assinalar que foi a partir de 1682 que ocorreu o início da fundação dos 7 povos missioneiros, sendo a primeira São Borja, até a última das reduções, a de Santo Ângelo Custódio, em 1706. Mas, em artigo publicado no jornal Zero Hora, o secretário Eduardo Loureiro informa que, em 1626, ocorreu ação conjunta do padre Roque Gonzales e o cacique Nhenguiri, na fundação do povoado de São Nicolau, que foi o primeiro exercício para o surgimento dos costumes da nossa gente, avançando também nas primeiras plantações de milho e trigo, nos primórdios da pecuária e na organização de uma sociedade civil e humanista. A redução jesuítica de São Nicolau só ocorreu em 1682 como parte do projeto dos 7 povos. E nesta segunda-feira nós temos a honra de receber aqui o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, que está dando em sequência uma série de visitas aos 7 povos das missões. São Borja, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Lourenço, São Miguel, São João e Santo Ângelo, para pessoalmente conhecer e se associar na construção de eventos dos municípios missioneiros alusivo aos 400 anos dos povos missioneiros, e também para agregar nas comemorações o sentimento da população dos 7 povos das missões. Neste momento, o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, nos visita aqui na sede da TV daqui em São Luís Gonzaga, o que nos permite entrevistá-lo, o que faremos a partir de agora. Secretário, a história missioneira iniciou com a construção das reduções jesuíticas em territórios que hoje pertencem a países como Paraguai, Argentina, Brasil e países limítrofes. O Brasil chegou a ter 18 reduções jesuíticas, mas a grandeza dessa missão foi limitada a 7 reduções que foram construídas estrategicamente no Rio Grande do Sul. O desenvolvimento foi tão extraordinário que gerou a cobiça dos países vizinhos, resultando no acordo que causou o fim da obra dos padres jesuítas. Os indígenas que habitavam essas reduções fizeram passagem para a Argentina e o Paraguai, marcando o fim da ação colonizadora dos padres jesuítas. Secretário Eduardo Loureiro, as comemorações dos 400 anos vai refletir em torno do que ganhamos e o que perdemos nessa sequência de eventos que marcaram uma trajetória dos povos missioneiros? Bom, seu Iso, primeiro quero dizer da minha alegria de poder estar aqui, agradecer o convite, manifestar aqui a minha alegria de poder revê-lo, né, como um grande amigo aí de longa data, uma pessoa que sempre se dedicou aí à área também da comunicação, assim como nós, lá em Santo Ângelo, né, e para falar exatamente sobre esse tema que tem motivado, né, o nosso trabalho à frente da Secretaria de Cultura, nesse honroso convite que me foi feito pelo governador Eduardo Leite, porque dentre as tarefas, né, que me foram delegadas pelo governador, está essa, justamente, de coordenar toda essa programação alusiva aos 400 anos das missões. É um momento único que nós estamos vivendo, isto representa uma grande oportunidade para que a gente possa gerar desenvolvimento, e o objetivo é justamente, em primeiro lugar, valorizar esta história, torná-la, aliás, mais conhecida, porque eu entendo que a história das missões ela ainda é muito pouco conhecida, uma história fantástica, extraordinária, incrível, que foi vivida
pelos jesuítas, na época pelos padres jesuítas espanhóis, pelos índios guaranis, que construíram uma civilização única no mundo, dentro dos princípios da solidariedade, da fraternidade, da justiça social. Foi um modelo de sociedade extremamente próspero, cooperativo. E falar das missões significa falar da formação do nosso Estado e de toda a influência que as missões provocou, seja na cultura, na economia, no nosso próprio território. Então, é uma história que precisa ser mais conhecida, e a partir disso a gente possa também atrair as atenções, turistas, visitantes, para poder gerar emprego, para poder gerar renda. Então, o grande objetivo é esse: a partir da cultura, a partir da história, preparar a região. Nós assinamos agora mais de 50 milhões de reais já em convênios com os municípios para equipamentos de cultura, de turismo, obras de infraestrutura. Aqui em São Luís Gonzaga, por exemplo, nós temos um valor de quase 2 milhões de reais que estão sendo liberados pelo governo do estado para poder revitalizar o Museu Arqueológico, que é um equipamento importante. São Nicolau tem obras também, assim como Caibaté, o Santuário do Caró. Teríamos ali um centro de interpretação da história missioneira, da redução de Caibaté, aliás, né? Caibaté, para quem não sabe, foi uma redução jesuítica do primeiro ciclo, daquelas 18 inicialmente, né, que foram instaladas aqui. São Miguel terá grandes obras, Santo Ângelo, Entre Juiz, São Borja, enfim, vários municípios, para que a gente possa exatamente valorizar aquilo que aconteceu aqui, chamar a atenção, gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento. Em São Luís Gonzaga, secretário, o Instituto Histórico e Geográfico, com o apoio da administração municipal, criou um memorial que recupera como foi a redução de São Luís, raiz da atual São Luís Gonzaga, que recebe visitantes de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas. O memorial reproduz como eram as casas onde residiam as famílias dos indígenas, e no seu interior a atração é uma maquete que reproduz como foi essa redução. O livro que registra as visitas ao memorial revela ter ocorrido 1.970 visitas oriundas desta cidade e de toda a região, do estado e até mesmo de várias cidades da América Latina e países europeus. Esse material pode ser uma referência para a visitação durante as comemorações dos 400 anos nas missões? Sem dúvida. Bom, iniciativas como esta, elas são muito importantes exatamente para que a gente possa permitir que o turista ele tenha um conhecimento mais aprofundado daquilo que aconteceu aqui. Então, são projetos como este que nós queremos apoiar, que nós queremos valorizar. Como eu disse, a gente precisa, né, divulgar mais isso, e certamente que esta iniciativa ela vai estar dentro daquele conjunto de ações apoiadas, e também vão compor, né, esse conjunto aí de atrativos turísticos que a gente precisa promover. Tem inclusive um projeto que é a promoção do destino turístico. A gente precisa divulgar, a gente precisa valorizar tudo isso, e essa iniciativa eu considero fantástica, porque é exatamente isso, né, que nós estamos buscando fazer. Gostei muito, secretário, de que saber que Caibaté foi um dos 18. Exatamente. É muito bom, porque isso dá uma valorização muito grande para o município de Caibaté. As reduções jesuíticas são atualmente municípios, com exceção de São Lourenço e São João, mas o acervo histórico nessas localidades os coloca em igualdade com as demais cidades que resultaram das reduções. A programação terá um só olhar para toda essa herança histórica? Exatamente. Eu tenho dito que esse programa de desenvolvimento que foi lançado pelo governo do estado, ele abarca, de certa forma, todo o Rio Grande do Sul. Não apenas a região dos Sete Povos. Todos os vestígios. É claro que a materialidade, digamos assim, né, aquilo que restou de pé, intacto, são as ruínas, são os vestígios que nós temos aqui na região das Missões, representam um patrimônio histórico-cultural valiosíssimo. Então, independentemente de onde eles estiverem localizados, eles vão merecer a nossa atenção. Claro que eles estão dentro de territórios municipais, no caso São João Batista, hoje é território de Entre Juiz. São Lourenço está na área aqui de São Luís Gonzaga. Então, claro que
os municípios terão uma responsabilidade de promoverem ações a partir de apoio que o Estado já está dando, né? Nós estamos concedendo aí, disponibilizando recursos através de convênios. Mas a história missioneira, ela é uma história que diz respeito ao Estado do Rio Grande do Sul, porque a gente considerar o primeiro ciclo das missões, foram, como o senhor já leu aqui, 18 reduções missioneiras. Poucas pessoas sabem disso. Passo Fundo foi uma redução missioneira, Candelária foi redução missioneira, Agudo foi redução missioneira, São Francisco de Assis foi uma redução missioneira, São Pedro do Sul foi redução missioneira. Então veja que a história das missões ela abarca todo o estado do Rio Grande do Sul. Agora, claro que a região dos Sete Povos ela chama mais atenção por ser do segundo ciclo que ficou mais preservada, né? Então nós temos aqui a materialidade, a começar pelas ruínas de São Miguel das Missões, que é o nosso patrimônio histórico-cultural da humanidade reconhecida pela Unesco. Mas todos os projetos, da onde vierem, eles serão acolhidos pelo governo do Estado, vão receber a nossa atenção, e é importante que as pessoas tenham essa dimensão da história missioneira, que, aliás, não diz respeito apenas ao Rio Grande do Sul ou à nossa região missioneira, mas sim, ela aconteceu em vários outros países, como a Argentina, como o Paraguai, como a Bolívia, aqui também na América Latina, né? Então, realmente é uma história fantástica, ampla, mas que está muito presente aqui na nossa região por conta daquilo que eu falava antes, que é a materialidade ainda presente aqui através dos vestígios. As façanhas de outrora inspiram novas jornadas. Essa frase é sua, deputado. Eu li na Zero Hora. Tenho esse seu artigo recortado. Como fazer essa ligação do outrora com o atual? Eu acho muito importante, né? Tem até uma frase, né, que alguém disse de forma muito sábia, que o povo que não valoriza a sua história, né, é um povo que não tem futuro. Eu acho que é muito importante a gente mergulhar e conhecer profundamente a nossa história para saber da onde nós viemos, como chegamos aqui, para compreendermos, né, o momento atual e, a partir disso, projetarmos o futuro. Então, acho que esta conexão ela é muito importante que a gente faça, né? Até porque, como eu disse antes, falar das missões, falar da nossa história, falar dos feitos dos nossos antepassados, isto significa também, né, promover o desenvolvimento a partir desta compreensão e dessa valorização. É compreender toda a influência, né? Quem nós somos hoje, nós somos muito resultado daquilo que aconteceu no passado. A influência que nós recebemos, seja na cultura, veja bem, né? Aqui se plantava, os jesuítas, os índios, eles plantavam erva mate. Quer dizer, o nosso chimarrão ele vem daí. A própria pecuária, o gado que foi introduzido na época das reduções, o churrasco. Bom, nós tivemos a primeira fundição de ferro da América Latina instalada aqui em São João Batista, a partir de uma obra do padre Antônio Sepp, considerado na época o gênio das missões. Inclusive, um dos projetos financiados pelo governo do Estado é o Museu da Siderurgia, exatamente para resgatar aquele pioneirismo, né? Então, nós somos resultado do nosso passado, daquilo que os nossos antepassados fizeram. Então, é fundamental a gente fazer essa conexão para compreendermos, né, de onde a gente vem e, a partir disso, poder projetar o futuro. Secretário, percebemos que, com esse compromisso de presidir a realização das comemorações dos 400 anos das missões, seu tempo ficou bastante comprometido com esse evento. Como vai atender a dois senhores o mandato de deputado e a presidência do evento que comemora 400 anos das missões? E, além disso, tem os compromissos políticos permanentes que estão sempre presentes em figuras públicas que têm compromissos políticos. Esse é um grande desafio, de fato, né? A minha agenda, ela dobrou de tamanho aí, né? No mínimo isso, né? Mas é um bom desafio, né? De fato, eu tenho essa responsabilidade, que é gigante, que é muito importante, de coordenar toda essa programação. Então, a gente está trabalhando muito com toda a nossa equipe. Eu tenho uma excelente equipe, aliás, que eu quero reconhecer aqui nesse momento. Nós temos pessoas capacitadas, pessoas experientes que estão nos ajudando, senão não seria possível, né, levar adiante aí todas estas ações. E, de fato, desde que eu assumi a Secretaria de Cultura, eu tenho registrado isto e quero mais uma vez
reafirmar aqui, ser secretário de Cultura não significa que a gente vai abandonar, esquecer ou nos afastar daqueles compromissos que sempre motivaram o nosso mandato. Eu continuo sendo deputado, claro que licenciado nesse momento, mas eu tenho um mandato, eu fui eleito pelo povo do Rio Grande do Sul, muito especialmente pela região das Missões, para representar esse nosso território. E continuo tratando de todas as questões. Claro, de forma agora, né, muito mais desafiadora por conta do acúmulo de tarefas, mas eu tenho dado toda a atenção a demandas que chegam até nós, desde questões relacionadas à infraestrutura, à educação, à saúde. Né? Semana passada ainda estive lá em Porto Alegre, acompanhando a liberação de recursos para a saúde aqui em São Luís Gonzaga, para a compra de um mamógrafo, mais de R$1.100.000. Né? Outros hospitais também foram beneficiados. Tenho agendas aqui em São Luís para tratar das questões relacionadas ao UERGS, que é uma universidade importante, pública, que tem merecido o meu apoio. Enfim, né, todas as questões relacionadas ao desenvolvimento das missões, acesso municipais, acesso de garruchos, que a gente trabalhou muito, ao 65, né, também aqui de Rolador. Então, tudo isso vem merecendo a nossa atenção e o desafio é esse, realmente dar conta de tudo isso. Eu acho que a partir da equipe que a gente tem, da estrutura que nós temos, é possível, tenho conseguido, faz pouco mais de 3 meses que eu estou à frente da Secretaria de Cultura, a gente tem se desdobrado, está realmente sendo muito intensa a agenda, compromissos, viagens, tenho tido muito pouco tempo, né, para realmente poder descansar, mas eu acho que o momento ele é importante, ele exige isso, e nós vamos cumprir essa tarefa fazendo entregas muito importantes. Nós agradecemos muito por toda a sua disponibilidade em estar aqui conosco, né? E o senhor falou na UERGS, a UERGS é fundamental para São Luís Gonzaga. Sem a UERGS nós nos acabamos aqui em São Luís. E confiamos que você vai nos ajudar a recuperar tudo que nós precisamos, né? Inclusive, teremos uma entrevista aqui ainda esta semana estou procurando agir nesse sentido, assim, de fazer com que a UERGS seja melhor vista, porque o governo do Estado não dá um tostão, nada. Se não são as emendas parlamentares, não teria jeito nenhum. Nós precisamos muito para alimentar a sede de vontade da população jovem em São Luís, que quer uma oportunidade, mas nós temos só 2 cursos. Agronomia, que é muito importante, e pedagogia, que é muito importante, mas é só. É muito pouco para São Luís Gonzaga, uma escola de boa qualidade, que é mesmo, de boa qualidade, mas com duas oportunidades apenas, nós precisamos de alguma coisa a mais. Concordo plenamente, nós temos feito um esforço grande, eu tenho colocado recursos de emendas parlamentares, juntamente também com o deputado Afonso Mota, né, foram mais de R$1 milhão ajuda muito já colocados aqui, inclusive para a construção, né, da sede lá do campus, foram viabilizadas. Saiu com emendas parlamentares. Exatamente, né, que eu pude ajudar diretamente. Agora o cercamento, coloquei também uma emenda, e eu sei da importância desta universidade, assim como das demais, porque tem até um estudo que eu li uma vez, que as regiões do mundo que mais se desenvolvem são justamente aquelas que estão ali no entorno de universidades, que produzem o conhecimento, que geram desenvolvimento, oportunidades de trabalho para os jovens a partir da capacitação. Então, o desenvolvimento humano ele acontece a partir do conhecimento, que é exatamente oferecido por uma universidade. Então, não há dúvida, quero assinar embaixo aqui, falar da importância da UERGS aqui para São Luís, para a região das Missões, porque tem muitos alunos também de fora, e quero reafirmar meu compromisso aqui com essa causa. A respeito disso, secretário, o senhor já deve ter conhecimento do que está se passando com o ensino universitário que é pago, a URI. A nossa URI aqui, nos orgulhamos muito do que temos, dos cursos que nós tínhamos 7 cursos superiores, temos apenas 2 em funcionamento. Um deles Direito, e o outro até não me lembro agora qual é o nome, mas são só 2 cursos, os outros todos ficaram sem alunos porque não tem meios para pagar mensalidade. E a URI ela é tão competente que os cursos de acesso à universidade, eles têm 500 alunos aqui, mas não conseguem fazer esse passo para chegar no ensino superior, para conseguir uma profissão, né, para ter uma vida boa.
Então, eu fico pensando o que vai acontecer com o ensino superior, que é iniciativa das comunidades. Isso é um grande tema. Não sei se lá em Santo Ângelo vocês estão Não, sentindo o desafio é geral, no Brasil inteiro. Eu tenho, inclusive, participei tempos atrás, dias atrás, de uma audiência pública no Senado Federal. Fui a Brasília especificamente para participar desse evento. E aí nós temos várias razões, e é um desafio para a política pública brasileira. Isso é uma questão federal. Nós temos problemas aqui de financiamento. Antigamente nós tínhamos aí o FIES com muito mais recursos. Hoje, as verbas para financiamento, né, das mensalidades para os alunos se reduziram muito, então essa é uma grande questão. Nós temos também uma proliferação exagerada aí dos cursos de ensino à distância, que eu não sou contra, a tecnologia está aí para ser utilizada. Só que isso não pode ser feito da forma como vem sendo feito. Quer dizer, qualquer iniciativa, ou qualquer proposta, muitas vezes é aprovada pelo governo, pelo MEC, então há uma proliferação muito grande, cursos de baixíssima qualidade, então você afeta a qualidade, oferecendo, claro, mensalidades baratíssimas, mas entregando um serviço de baixíssima qualidade. E isso afeta diretamente também aquelas universidades estruturadas, que investiram, que têm qualidade de ensino. Então, são várias razões que têm levado a esta situação. E aí é um desafio para o poder público, né, principalmente o governo federal, repensar algumas políticas, algumas ações, para poder realmente voltar a valorizar as nossas universidades comunitárias. Como será a jornada que cumprirá a partir de hoje na região das Missões? Bom, eu passo aqui por São Luís Gonzaga, já tive várias agendas, né? Estive na prefeitura com o prefeito Pitti, já me reuni com a Expo São Luís, vamos ajudar a Expo aí numa programação alusiva aos 400 anos das missões, já estive na coordenadoria aqui da educação, tratando de projetos, estou visitando a imprensa, vamos a São Nicolau agora, temos uma reunião com o prefeito, com lideranças, para tratar também de vários projetos. Depois à tarde tem uma agenda em São Miguel das Missões com o prefeito, que é presidente também da AMM, sobre vários projetos, e depois eu sigo para Porto Alegre, quando teremos, né, compromissos ao longo dessa semana lá. Agradeço a presença. Muito obrigado, seu Iso. Muito obrigado. Valeu.